Então, eu e a Júlia decidimos fazer a viagem dos nossos sonhos. Sabe como é? Duas amigas de infância, cansadas da rotina e querendo explorar o mundo. Nosso destino? Um tour pelas cidades mais misteriosas e pouco conhecidas da Europa. O plano era simples, sem reservas, sem roteiros fechados, só seguir a intuição e ver onde a estrada nos levava. Nossa primeira parada foi uma pequena vila no interior da Romênia, chamada Colția. O lugar era um tanto quanto deserto, com casas de pedra antigas e ruas de paralelepípedos. Parecia que o tempo ali tinha parado. O ar era denso, e eu podia jurar que havia algo diferente naquela cidade, mas a Júlia, como sempre, me dizia que eu estava sendo paranoica. Encontramos uma pousada no fim de uma rua estreita. O dono, um senhor com um olhar desconfiado e um sotaque pesado, nos avisou para não sair à noite. Ele disse algo sobre a sombra da montanha, e que era perigoso, mas, claro, rimos disso. Quem leva a sério essas superstições antigas, né? Na primeira noite, ouvimos passos do lado de fora. Eram pesados, como se alguém arrastasse os pés. Pensei que era só o vento ou talvez algum animal, mas Júlia, curiosa como sempre, quis investigar. Saímos com uma lanterna velha que encontramos na recepção, e os passos pararam assim que abrimos a porta. A rua estava deserta, mas havia uma coisa estranha no ar, uma sensação de que estávamos sendo observadas. Voltamos para o quarto, mas o clima tinha mudado. O ar estava mais frio, e o silêncio era tão pesado que eu conseguia ouvir o som do meu coração batendo. Deitamos para tentar dormir, mas então, por volta das 3 da manhã, a porta do nosso quarto começou a ranger, como se alguém estivesse tentando abri-la. Júlia se levantou rapidamente e foi verificar, mas quando abriu a porta, não havia ninguém lá. Só um corredor vazio que parecia se estender muito mais do que eu lembrava. Na segunda noite, decidimos sair para explorar a vila, apesar dos avisos. A cidade parecia diferente à noite. As sombras das montanhas ao redor pareciam se mover, como se ganhassem vida própria. A cada esquina, eu sentia como se algo nos seguisse, mas sempre que olhava para trás, não havia nada. Júlia tentava me acalmar, dizendo que era só minha imaginação, mas eu via no olhar dela que também estava desconfortável. Enquanto andávamos, chegamos a uma praça com uma fonte antiga. A água parecia preta, refletindo as estrelas, mas algo no fundo da fonte chamou nossa atenção. Uma figura estava parada ali, olhando para nós. Ela não se movia, apenas nos observava. Não conseguíamos ver o rosto, só a silhueta, mas a sensação era de puro terror. Sentimos que precisávamos sair dali, mas nossos pés pareciam colados ao chão. Quando finalmente conseguimos nos mover, corremos de volta para a pousada, mas a figura nos seguiu o caminho todo, sem fazer um único som. Aquela foi a última noite que passamos em Colția. No dia seguinte, saímos antes do amanhecer, sem olhar para trás. Mas, mesmo agora, longe daquela vila, sinto que algo mudou em nós. Júlia não fala sobre o que aconteceu, mas eu sei que ela sente o mesmo. A viagem deveria ser uma aventura, mas se tornou um pesadelo, um do qual eu não tenho certeza se um dia vamos conseguir acordar. A fuga de Colția deixou um peso em nós que não conseguíamos sacudir. Continuamos nossa viagem, mas a sensação de sermos observadas não desaparecia. A Júlia, sempre a mais destemida, estava estranhamente quieta, quase como se tivesse perdido o interesse pela aventura que tanto ansiava. Decidimos não falar mais sobre a vila, como se ignorá-la pudesse desfazer o que quer que tivesse acontecido lá. Mas uma parte de mim sabia que era impossível esquecer. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando começamos a perceber pequenos detalhes que não faziam sentido. Às vezes, ao acordar de manhã, eu sentia como se estivesse em um lugar diferente. As paredes do quarto de hotel pareciam estar mais próximas, e o ar sempre tinha um cheiro de mofo, como o da pousada em Colția. O ápice aconteceu em Budapeste, onde planejamos ficar uma semana. Queríamos aproveitar os famosos banhos termais e explorar os castelos. Mas, na terceira noite, algo aconteceu que selou nosso destino.
Voltávamos de uma caminhada ao longo do rio Danúbio. Já era tarde e a cidade estava deserta, exceto por alguns poucos carros passando de vez em quando. Júlia começou a ficar estranhamente agitada, olhando para trás a cada poucos segundos. Quando perguntei o que havia de errado, ela apenas balançou a cabeça, dizendo que estava cansada. Chegamos ao hotel e logo que entramos no quarto percebi que havia algo fora do lugar. As malas estavam abertas, nossas roupas espalhadas pelo chão, como se alguém tivesse revirado tudo. Pensei que talvez fosse um assalto, mas nada de valor estava faltando. Foi então que ouvi um sussurro. Parecia vir do banheiro. Achei que estava imaginando coisas, mas a Júlia ouviu também. Decidimos verificar, e quando abrimos a porta, a luz piscou e um frio gelado nos envolveu. A banheira estava cheia de água escura, tão escura quanto aquela fonte em Colsea. No reflexo da superfície, vimos a mesma figura que nos observava naquela noite na vila. Era como se tivesse nos seguido até ali, atravessando cidades, países, sem nunca perder nosso rastro. A Júlia gritou, algo que nunca a tinha visto fazer antes. Eu me afastei tentando entender o que estava acontecendo, mas tudo estava confuso. As paredes pareciam se fechar e o ar ficou pesado. De repente, a figura começou a emergir da água, lentamente, como se estivesse ganhando forma física. Não podíamos nos mover, o terror nos paralisou. Então, a figura falou, com uma voz que não era de um humano, mas de algo antigo e esquecido. Vocês não deviam ter vindo. Foi tudo o que disse antes de desaparecer, deixando a água da banheira cristalina como se nada tivesse acontecido. Naquela noite saímos de Budapeste, deixando tudo para trás. Júlia não quis falar sobre o que vimos, e eu estava tão assustada que não a forcei. Decidimos voltar para casa, mas mesmo no avião, algo parecia errado. Júlia ficou em silêncio durante todo o voo, e quando aterrissamos, percebi que ela estava diferente. Algo dentro dela tinha mudado. Nos meses seguintes, tentamos retomar nossas vidas, mas nada parecia normal. Júlia começou a ter pesadelos constantes, acordando gritando no meio da noite. Eu também não conseguia dormir direito, sentindo sempre que algo estava ao meu lado, mesmo quando estava sozinha. Um dia, Júlia desapareceu. Simplesmente sumiu, sem deixar rastro. A polícia investigou, mas não encontrou nenhuma pista. No fundo, eu sabia o que tinha acontecido. Aquela coisa que nos seguiu de Colsea finalmente a levou. Desde então, eu vivo com a certeza de que também estou marcada. Às vezes vejo uma sombra no canto do meu olho, mas quando me viro, não há nada. O sussurro, aquele som horrível, ainda ecoa nos meus ouvidos de tempos em tempos. E o pior de tudo, sei que um dia a figura virá me buscar também. A única coisa que me resta é contar nossa história, na esperança de que alguém escute e evite os mesmos erros que cometemos. Nunca ignore os avisos, nunca subestime o que não pode ser explicado e, principalmente, nunca olhe para a sombra que te segue à noite. Essa história começou de forma parecida com a primeira. Eu e a Letícia decidimos tirar umas férias juntas, só que dessa vez queríamos algo mais tranquilo, mais afastado do mundo. Alugamos uma cabana nas montanhas do Canadá, bem no meio do nada. Só eu, ela e a natureza. Parecia perfeito. Chegamos no fim da tarde. O sol estava se pondo e a vista era de tirar o fôlego. A cabana era exatamente como nas fotos. Rústica, com uma lareira grande e janelas que davam para uma floresta densa. Não havia sinal de celular, mas a ideia era justamente essa: desconectar de tudo. Logo na primeira noite, ouvimos ruídos estranhos do lado de fora. Sons que não eram exatamente normais para uma floresta. Eram como gemidos baixos, quase como se alguém estivesse sofrendo. A Letícia, sempre curiosa, quis sair para investigar, mas eu convenci ela a deixar para lá. Afinal, estávamos no meio de uma floresta. Podia ser qualquer coisa, certo? No dia seguinte, resolvemos explorar a região. Encontramos um pequeno rio e, enquanto caminhávamos pela margem,
vimos algo que nos deixou geladas. Uma velha boneca, suja e rasgada, presa entre as pedras na correnteza. Aquilo era muito bizarro. E o mais estranho é que não havia ninguém por quilômetros. Quem teria deixado aquilo ali? Tentamos esquecer. Voltamos para a cabana e acendemos a lareira. Mas, conforme a noite caía, os sons estranhos voltaram, só que agora mais altos e mais próximos. Era impossível ignorar. Parecia que algo estava circulando a cabana. Batidas suaves nas paredes, passos que paravam quando chegávamos perto da janela. Mas nunca havia ninguém lá. Lá pelas 2 da manhã, ouvimos o som mais terrível até então. Um grito vindo da floresta, seguido de um choro baixo e contínuo. Era impossível não sair para ver. Pegamos uma lanterna e, contra o meu melhor julgamento, fomos atrás da origem do som. A floresta à noite era muito mais densa do que durante o dia. Cada árvore parecia estar viva, e as sombras se moviam de formas que não faziam sentido. O choro nos guiou até uma clareira, onde encontramos algo que me arrepia só de lembrar. No centro da clareira havia um círculo de pedras, e no meio a mesma boneca que vimos no rio, só que agora ela estava diferente. Seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com uma luz vermelha fraca, e o choro, percebemos, vinha dela. Antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, a lanterna apagou e tudo ficou em silêncio. Por alguns segundos não se ouvia nada além da nossa respiração acelerada. Então, um vento forte começou a soprar e o choro se transformou em risadas macabras, ecoando por toda a clareira. Corremos de volta para a cabana o mais rápido que pudemos, mas quando chegamos, a porta estava aberta e lá dentro as coisas estavam todas fora do lugar. A lareira tinha se apagado e no meio da sala a boneca estava sentada, nos esperando. Aquilo foi o suficiente para mim. Peguei nossas coisas e disse para a Letícia que precisávamos sair dali imediatamente. Ela concordou, mas enquanto arrumávamos tudo, a porta da cabana bateu com força e as luzes piscavam sem parar. Era como se a própria cabana estivesse viva, tentando nos impedir de sair. Quando finalmente conseguimos sair, o carro não funcionava. Estávamos presas no meio da floresta, sem comunicação e com aquela coisa dentro da cabana. Passamos o resto da noite no carro, trancadas, ouvindo os ruídos e risadas que vinham da cabana. Assim que o sol nasceu, o carro funcionou como se nada tivesse acontecido e dirigimos direto para a cidade mais próxima, sem olhar para trás. Até hoje, não sei o que aconteceu naquela cabana, mas sei que nunca mais voltarei para aqueles lados. Letícia também não fala mais sobre isso e nem mencionamos a viagem desde então. O que quer que estivesse naquela floresta, naquela cabana, não era humano e sei que, de alguma forma, estava esperando por nós. Quando finalmente chegamos à cidade, exaustas e abaladas, encontramos uma pequena pousada onde decidimos passar a noite. Não conseguíamos pensar em mais nada além de dormir e tentar esquecer tudo o que aconteceu na cabana. A dona da pousada, uma senhora simpática, percebeu nosso estado e perguntou se estávamos bem. Quando contamos por alto onde estávamos, ela imediatamente ficou séria. "Vocês estavam naquela cabana?" "Logramos?" perguntou ela, com um olhar preocupado. Dissemos que sim, e o rosto dela empalideceu. "Vocês precisam sair daqui, agora." Aquilo foi um choque. Perguntamos o que ela sabia sobre a cabana, e depois de um longo silêncio, ela nos contou uma história que fez meu sangue gelar. Há muitos anos, naquela cabana, uma mulher vivia com sua filha pequena. Elas eram reclusas, nunca se misturavam com os moradores da cidade. A menina, dizem, era estranha, sempre carregando uma boneca com ela, falando coisas que ninguém entendia. Um dia, a mulher foi encontrada morta na cabana e a menina desapareceu sem deixar rastros. Desde então, a cabana ficou abandonada e quem ousava se aproximar dela relatava coisas inexplicáveis, como sussurros na floresta e a aparição de uma boneca que parecia se mover sozinha. A senhora continuou: "As pessoas dizem que o espírito da menina ainda está lá, presa àquela boneca, esperando por alguém que possa libertá-la.
ou por alguém que possa se tornar sua nova companheira. Aquilo foi o suficiente para nós. Deixamos a pousada no mesmo instante, sem saber para onde ir, mas com uma certeza: precisávamos ficar o mais longe possível da cabana. Letícia dirigiu o mais rápido que pôde, e quando finalmente estávamos a quilômetros de distância, sentimos um alívio temporário. Mas o medo ainda estava lá, sempre à espreita, como se a sombra daquela floresta ainda estivesse sobre nós. Depois daquele dia, nossas vidas nunca mais foram as mesmas. Letícia se tornou mais reservada e nossas conversas se tornaram raras. Era como se aquela experiência tivesse levado algo dela, algo que nunca mais poderia ser recuperado. Eu também não consegui me livrar da sensação de estar sendo observada, mesmo nos lugares mais seguros. Os pesadelos começaram algumas semanas depois. Eu via a cabana em meus sonhos, sempre envolta em sombras, e a boneca estava lá, com seus olhos vermelhos brilhando na escuridão. Mas o pior era a sensação de que algo me chamava, pedindo para voltar, para libertá-la. E então, um dia, Letícia desapareceu. Ela não avisou ninguém, simplesmente sumiu. A polícia investigou, mas não encontraram nada, nenhuma pista, nenhum sinal dela. Foi como se ela tivesse evaporado no ar. A única coisa estranha que encontraram foi um pequeno rastro de pegadas na floresta, perto de onde ficava a cabana. Desde então, vivo com a certeza de que Letícia voltou para aquele lugar. Talvez ela tenha cedido ao chamado que eu resisti. Talvez ela tenha se tornado a nova companheira da menina e de sua boneca maldita. Eu não posso voltar lá. Algo me diz que, se eu for, não sairei viva. Mas ao mesmo tempo, sei que a história ainda não acabou. Sei que um dia a boneca virá me buscar também. E quando isso acontecer, estarei pronta, porque agora entendo que não há como escapar do que está naquela cabana. Tudo o que posso fazer é esperar. E enquanto espero, ouço sussurros, mesmo na cidade, mesmo longe da floresta. Sussurros que me dizem que a boneca está mais perto do que nunca. Talvez ela já esteja aqui, comigo, esperando o momento certo para se revelar. E quando isso acontecer, sei que finalmente serei levada de volta para a cabana, para ser a próxima a viver a maldição que nunca deveria ter sido despertada.